Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria com a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre a audiência de custódia. E para debater o tema comigo, eu recebo o Dr. Márcio José Alves, que é delegado de polícia assistente da Delegacia Seccional de Polícia de Bauru e professor aqui do curso de Direito da FIB. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço aqui a oportunidade de estar aqui em casa, junto à FIB, faculdade que a gente já está atuando há cerca de 10 anos, e é com muita satisfação que eu compareço aqui para tentar tirar algumas dúvidas e esclarecer a todos aí com relação ao que é e qual é a forma que estão ocorrendo as audiências de custódia. Sem dúvida, nós é que agradecemos, somos aqui amigos, somos colegas aqui do curso de Direito da FIB, é um prazer, uma honra para mim recebê-lo, meu caro Márcio, meu caro amigo, caro professor, e me dirigindo diretamente ao nosso telespectador, pode parecer para você que nos assiste agora que a audiência de custódia é um tema eminentemente técnico e que não interessa a você. Realmente é técnico, mas tem muita coisa a ver com você. A audiência de custódia tem tudo a ver com o cidadão, tem tudo a ver com a sociedade. Porque a pessoa que vai lá na audiência de custódia, ela está aí vivendo conjuntamente, ela está conosco na sociedade. E como este programa é pensado, feito para você, nós vamos aí tentar debater, esclarecer algumas dúvidas sobre a chamada audiência de custódia. Eu já lhe pergunto, o que é essa chamada audiência de custódia? Que base legal? Como que surgiu isso aí? Bom, para a gente conseguir apresentar o tema audiência de custódia de uma maneira muito clara, para que o cidadão comece a entender, eu vou usar como um parâmetro comparativo a situação que nós estamos acostumados a ver em filmes. Nós vemos em filmes as pessoas sendo detidas por alguma irregularidade junto aos países fora do Brasil aqui, e automaticamente no dia seguinte, essa pessoa que passou a noite numa delegacia já é levada à presença do Poder Judiciário, de um juiz, que aí então ele vai decidir se essa pessoa deve permanecer presa, se ela vai poder pagar uma fiança para responder o processo em liberdade, ou então ela vai ser colocada em liberdade sem nenhum tipo de maiores consequências. Então, a audiência de custódia, ela vem com uma forma de garantivismo para o cidadão que, ao ser retirado do seio da sociedade devido à constatação de uma conduta criminosa, aonde a Polícia Civil consegue constatar, a Polícia Militar consegue constatar, apresenta o fato à unidade policial e ali é feito, lavrado o auto de prisão em flagrante, automaticamente essa audiência de custódia agora, que vem um crescer desde 2016, passa agora a ser uma constante na cidade de Bauru e região, aonde a pessoa irá ser levada ao Poder Judiciário para então o juiz analisar os fatos e poder verificar todas as ações que foram praticadas. Então, a audiência de custódia, de uma maneira bem simples, é isto. A pessoa é recolhida pela uma infração penal e antes ela ficava aguardando cerca de 5, 10, 15, 20, 30, 40 dias para um primeiro contato com o Poder Judiciário. Agora não. Em menos de 24 horas, essa pessoa já tem o contato com o Poder Judiciário, com o juiz de direito, com o Ministério Público e, no caso da ausência de um defensor específico, a Defensoria Pública estará lá para auxiliá-lo. Isso, sem dúvida, essa colocação é interessante. Uma situação que eu gostei na sua fala é que a audiência de custódia ela é um instituto, vamos dizer assim, novo, recente, de 2016, e que vem vindo aí numa constante, numa crescente. Uma coisa que o cidadão tenho certeza que você que nos ouve tem essa dúvida, porque se fala muito de audiência, tem audiência trabalhista, audiência de família, audiência civil. A justiça ela é recheada de várias audiências. E sem dúvida alguma nós temos aí uma nova audiência, que é o tema de hoje, a audiência de custódia. E o telespectador sem dúvida tem aquela dúvida, mas como é que funciona isso aí? Como é que é o funcionamento dessa audiência de custódia?
Como que fica o passo a passo dela? Bom, vamos tentar, assim, apresentar de uma maneira tranquila e didática para a gente poder passar isso para o nosso querido telespectador. Vamos lá. A pessoa, ela sai da sua casa e, por circunstâncias alheias, ela pratica um ilícito. Esse ilícito acaba sendo constatado pela Polícia Militar ou pela Polícia Civil, na situação em que a autoridade policial consegue reconhecer como um caso de auto de prisão em flagrante delito. Feito isso, o delegado de polícia, a autoridade policial, deverá tomar todas as medidas para representar materialmente tudo o que aconteceu. A pessoa que foi encontrada com droga, a pessoa que estava praticando um roubo, a pessoa que estava furtando um carro, um imóvel, tudo ali é constatado, chama-se a perícia vai ao local, pegam-se as testemunhas, levam-se até a delegacia e aí então a autoridade policial vai transformar todos esses fatos ocorridos na sociedade em uma única peça chamada auto de prisão em flagrante delito. Lavrado isto, feito esta constatação, o delegado de polícia, por praxe, por determinação legal, tem o prazo de 24 horas para comunicar o Poder Judiciário em relação ao fato de que aquela pessoa que saiu da sua casa para comprar um cigarro ou para ir ao barzinho com os amigos e acaba praticando um ilícito, não volta para sua casa, ele vai ser levado ao Poder Judiciário para analisar toda aquela conduta lavrada pela Polícia Civil. Chegando lá, esse preso é levado até o local onde está sendo determinada a realização da audiência de custódia, aonde estará lá aguardando o Ministério Público, o Poder Judiciário, na figura do juiz, e a Defensoria Pública, numa eventual ausência de um defensor constituído. A Polícia Civil, então, leva esse preso com todas as provas para o Poder Judiciário e ali, então, ele ficará aguardando, questão de minutos, a realização dessa audiência. Enquanto ele aguarda, o juiz irá ler toda a prova produzida, irá analisar a questão em relação à sua legalidade, materialidade, a presença de indícios de autoria, a comprovação de provas induzindo em relação à conduta praticada, e ele vai analisar. Constatou-se todas essas circunstâncias, qual o próximo passo? Então nós vamos agora então chamar essa pessoa para audiência, então será ouvido o Ministério Público, qual a sua opinião em relação à conduta, será ouvido o autor e será ouvida a defesa. Nesse momento, todas as questões técnicas são apresentadas e analisadas. É a oportunidade que o autor tem, pela segunda vez, a primeira junto ao delegado de polícia, e a segunda vez junto ao Poder Judiciário, para ele apresentar a sua versão sobre os fatos, sobre o que aconteceu, por que aconteceu, como que foi, e até o porquê que ele praticou aquela conduta. É a oportunidade também que o autor, a autora, tem, junto ao Poder Judiciário, de comentar, reclamar de eventual conduta ilícita, abusiva, arbitrária, praticada por qualquer situação, ou da Polícia Militar ou da Polícia Civil. Reconhecido essas circunstâncias, como circunstancialmente já nós temos alguns casos já, né, o juiz e o Ministério Público, reconhecendo eventual abuso, ele noticia o órgão corregedor, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil, no momento de eventual constatação de um abuso. Feito isso, o Poder Judiciário, então, ouvido todas as partes, ele terá 3 caminhos. O juiz terá 3 posturas a serem adotadas. Primeiro, o fato está totalmente em ordem. A materialidade está ali, as provas estão lá, existe a autoria comprovada e é um caso que, pela conduta praticada pelo autor, demanda que ele merece, que é necessário para a sociedade, que convém à sociedade que ele permaneça
fechado. Então o juiz transforma, converte a palavra técnica, converte o auto de prisão em flagrante em prisão preventiva. E aí então ele é encaminhado ao sistema penitenciário automaticamente. Esta é a primeira situação mais grave. A segunda situação, como se apresenta? O juiz, reconhecendo os antecedentes, vendo que a pessoa não tem nenhum antecedente, que a conduta que ele praticou não foi tão grave assim, ele pode conceder que a pessoa vá responder o processo em liberdade mediante o quê? Mediante o pagamento de um valor que a gente chama de fiança. Um valor que é recolhido ao cofre público, tá? E ele vai responder o processo após a realização desta circunstância. Essa fiança pode ser solicitada no auto de prisão em flagrante junto à unidade policial, ou se a pessoa, o autor, não teve condições de pagar, o juiz pode reconhecer que ela tem que ser mantida e aproveita o próprio valor estipulado pela autoridade policial, ou ele pode aumentar ou diminuir ou estipular o valor da fiança, é a critério do juiz de direito. E a terceira circunstância, que é o quê? A pessoa, o juiz percebe, o Poder Judiciário percebe, que a pessoa não tem condições financeiras para arcar com o valor de fiança. Então, automaticamente, ele acaba concedendo a liberdade provisória para o autor sem o pagamento de fiança. Sem dúvida aí, o tema é extremamente interessante, mas nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já, não saia daí. E aí, eu sou a Nath Graciano e seja bem-vindo a mais um FIB Dicas. Anota aí que esse é mais um curso nota 5 da FIB, gente. É isso mesmo, nota 5, nota máxima. E a FIB tem direito de bater no peito, meu bem, dizer nós. Acho que eu dei uma exagerada. Vamos voltar? Pode ser? A gente pode refazer direito agora? A FIB superou rapidinho os cursos tradicionais da região, só tem professor fera. Isso sem falar nos convidados, né? Eles são escolhidos a dedo entre os que mais se destacam tanto na esfera pública quanto na iniciativa privada. Por isso, o direito da FIB é cada dia mais procurado. Afinal de contas, nota 5 no MEC cai do céu, né, gente? Bom, dizem que aqui na FIB, além dos professores serem bons no que fazem, eles também são muito bem-humorados. É verdade? É verdade. Os professores da FIB, além de muito comprometidos com a qualidade de ensino, são professores que são muito atenciosos com os alunos. E acredito que isso é uma das características que diferencia o nosso corpo docente das demais faculdades de Direito. Na região, é o único que possui recomendação da Ordem dos Advogados do Brasil. Fruto de um trabalho muito bem desenvolvido e qualidade do corpo docente, da biblioteca e dos nossos alunos. Aqui na FIB, o time de professores é formado por profissionais de várias áreas do direito, o que ajuda o aluno a escolher melhor sua especialização. Se é tributário, trabalhista, civil, é muita área, né, gente? Eu acho lindo. Mais direito, mais cidadania, e é disso que o Brasil precisa. A melhor coisa de ter estudado aqui na FIB foi a progressão que eu tive durante esse tempo de faculdade, assim, muito conhecimento agregado, uma ligação direta mesmo com os alunos. Eu acredito que em relação à biblioteca é muito rica, eu nunca precisei comprar assim, um livro que não tivesse na biblioteca, aprendizado incomparável. Direito FIB merece uma curtida, hein? E se você quiser saber mais, é fibbauru.br ou deixe seu comentário aqui. Valeu, tchau, tchau!
Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Hoje estamos falando sobre a audiência de custódia. Debate o tema comigo, Dr. Márcio José Alves, delegado de polícia assistente da Delegacia Seccional de Polícia de Bauru, e meu caro professor aqui da FIB, meu colega, meu amigo, que eu tenho a grata honra em recebê-lo. No bloco anterior, nós estávamos falando aqui sobre a questão de como funciona a chamada audiência de custódia. E você, meu caro Márcio, citou uma palavrinha aí chamada fiança. Você disse que o juiz pode fixar fiança. E o nosso telespectador, eu tenho certeza, tem a dúvida de como é que funciona essa fiança. Porque hoje o que vem acontecendo com essa questão da Lava Jato no Brasil, com essa questão da corrupção, o telespectador vivencia a fixação de fianças, que eu chamo de fixação de fiança milionária. São valores astronômicos que são fixados em relação a determinadas pessoas aí, onde realmente é cabível, como você mesmo explicou, a questão da fixação da fiança. E aí já tentando entender aí o funcionamento da fiança, esse dinheiro todo vai para onde? Bom, realmente a fiança é uma questão que a gente precisa deixar bem claro aqui, né? O delegado de polícia, no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante, ele pode arbitrar fiança para os crimes em que a pena máxima, em abstrato, ela é aplicada até 4 anos. Então, por exemplo, um furto simples. A pessoa deixou a bicicleta parada em frente à casa dela para ir lá dentro para buscar o aparelho celular e a hora que voltou, cadê a bicicleta? Levaram a bicicleta embora. Esse é um caso de furto simples. O delegado de polícia, se for apresentado um fato nessa circunstância, ele poderá arbitrar a fiança. Mas qual é o mínimo, qual o máximo, como que funciona e para onde vai o dinheiro? Bom, o valor mínimo que se estabelece no processo penal é de um salário mínimo, que o delegado pode arbitrar, até o valor máximo de 100 salários mínimos. Isso, o delegado de polícia, diante da circunstância, ele pode arbitrar uma fiança nesse valor. Tá? Diante de uma situação bem pontual, o delegado de polícia, justificando, pode ainda reduzir a fiança a 1/3 do salário mínimo. É a menor fiança que existe. Agora, diante de alguns casos, como a gente vê na mídia, por exemplo, a pessoa que atropelou lá em São Paulo uma pessoa de posses, que com seu carro passou e atropelou uma pessoa, causou a morte dessa pessoa, a pessoa muito bem estabelecida financeiramente, o delegado de polícia vai arbitrar um valor de fiança, que esse valor de fiança, entendam muito bem, ele precisa ser um valor condizente que leve o autor a fazer uma reflexão sobre a conduta que ele praticou. Uma pessoa de posses, se o delegado arbitrar uma fiança de um salário mínimo, isso para ela é indiferente. Isso não causa à pessoa a questão da reflexão. Então, por vezes, nós temos aí questões de valores de fiança mais elevados, justamente para que esse valor cause essa reflexão no autor. E para onde vai o dinheiro? Esse dinheiro, automaticamente, ele tem que ser recolhido numa conta do Poder Judiciário. Não fica para o delegado, não fica para o juiz, não fica para o promotor, não fica para ninguém. Esse valor é recolhido numa guia específica, uma cópia dessa guia fica anexa ao processo e aguarda-se o final de todo o processo penal, sendo que lá no processo penal, no final do processo penal, o juiz pode entender, cancelar e devolver, se for absolvido, ou deixar esse dinheiro para o fundo penitenciário. Outra questão que foi falada no bloco anterior, dentro do funcionamento aí da audiência de custódia, foi acerca da chamada medida cautelar restritiva de direito. Na verdade, um palavrão aí que você citou, e, na realidade, para o nosso telespectador, isso soa, como acabei de dizer, né, um palavrão. Para o nosso telespectador, meu caro professor, o que é essa medida cautelar restritiva de direitos que pode ser imposta? Quais são as possibilidades aí? As medidas cautelares restritivas de direito, elas começaram a crescer na época da Lei Maria da Penha, aonde as pessoas, o autor, acaba ficando constrangido, impedido de, por exemplo, comparecer aonde a vítima que está sendo perturbada trabalha. Ele está proibido de frequentar certos ambientes. Ele está proibido de efetuar contato verbal com aquela pessoa que o Poder Judiciário determina que a pessoa não tenha mais contato.
Então a pessoa que praticou um furto é colocada em liberdade, ela tem essa postura de uma medida cautelar restritiva de direito. Qual é, por exemplo? Todo dia ela tem que se recolher na casa dela a partir das 20 horas da noite. Ela não é para ser localizada meia-noite pela rua. Ela tem que estar às 8 horas ou às 9 horas, conforme a determinação judicial, junto ao seu imóvel. Então são posturas dessa natureza. Impedir de estar em algum lugar, impedir de falar com alguma pessoa, impedir de praticar alguma conduta, que são essas medidas aplicadas pelo Poder Judiciário como uma consequência de a pessoa estar livre. Se ela quebrar essas posturas, pode a prisão ser novamente aplicada e ele ser recolhido ao cárcere. Interessante, hein? Temos que ficar atentos Com aí. certeza. Realmente hoje na audiência de custódia, como bem explicado pelo meu caro professor aqui, gera uma série de consequências jurídicas e a consequência jurídica vai impactar diretamente na vida do cidadão. Vamos imaginar uma questão prática aqui. Um cidadão aqui em Bauru é levado na audiência de custódia, lá naquela audiência é determinada a prisão dele. A pergunta é, para onde ele vai? Bom, nas audiências de custódia aqui em Bauru, nós temos como principais condutas delituosas, condutas de tráfico, roubo e furto. São as 3 principais condutas delituosas praticadas. A pessoa constatada que o Poder Judiciário julga, entende necessário, que determina que precisa ficar recolhida, essa pessoa é levada então automaticamente para o sistema penitenciário. Aqui em Bauru, Centro de Detenção Penitenciário, o conhecido CDP. Tá? Ele não fica mais aguardando junto às cadeias das delegacias de polícia. Hoje nós temos apenas 2 cadeias aqui na região. Há uma cadeia de trânsito masculino, uma cadeia de trânsito feminina. Cadeia de trânsito masculino em Avaí, cadeia de trânsito feminino na cidade de Pirajuí. Poucos presos. Tá? A maioria hoje já é encaminhado diretamente ao sistema penitenciário, ocorrendo a inclusão direta junto ao CDP aqui de Bauru. É uma questão também mais caseira aí, né? Falando da audiência de custódia, já que a audiência de custódia vem aí a partir do ano de 2016. Especificamente aqui em relação à cidade de Bauru, quando iniciou a realização dessas audiências e o que vocês estão verificando lá? Quais os crimes que as pessoas são levadas a essa audiência por estarem cometendo quais os crimes? Bom, nós estamos num crescer aqui na região de Bauru, né? Primeiro, iniciou por etapas nas regiões, aí depois aqui também em Bauru. E aqui em Bauru, nós estamos aqui com uma situação que a partir no final de semana passado, dia 23/9, começou a audiência de custódia de maneira ininterrupta, ou seja, todo dia, incluindo sexta, sábado, domingo, feriado. Hoje nós temos audiência de custódia todo dia junto ao fórum aqui de Bauru. Então, a pessoa recolhida, um auto de prisão em flagrante feito na cidade e sub-região da comarca de Bauru, né? O plantão judiciário hoje se estruturou, e a gente tem aqui a agradecer o Poder Judiciário nesse sentido, tá? De que, efetivamente, toda a audiência de custódia é realizada todo dia, seja no sábado, no domingo, dia de feriado. E a conduta delituosa que tem mais atingido, que a Polícia Civil tem constatado e levado ao Poder Judiciário, são os crimes de roubo, o tráfico de droga, os 2 grandes, maiores campeões de índices que nós temos aí, o roubo e o tráfico de droga, e depois de uma maneira mais diminuta, com um percentual menor, temos a conduta de furto qualificado, onde a pessoa arromba uma janela, uma porta, entorta a porta do carro para furtar, ou pratica uma escalada pulando um muro, e, circunstancialmente, também a conduta de homicídio. A conduta de homicídio e a conduta de tráfico, costumeiramente, a conduta é mantida e a prisão é mantida. Então, a pessoa vai para o cárcere. A conduta de roubo também, na grande maioria, mas em percentual um pouco menor, às vezes acaba ocorrendo algum tipo de liberdade provisória com fiança, e na maioria das vezes a questão do furto aí, a pessoa acaba respondendo o processo em liberdade, caso não tenham muitos antecedentes. A pessoa que já tem vários antecedentes, que é um contumaz praticando, a pessoa que pratica o furto, acaba ficando fechado. Nós aí estamos com o tempo já no final. Eu abro espaço, meu caro Márcio, para as suas últimas palavras.
Bom, eu só tenho a agradecer a oportunidade, coloco-me aqui à disposição. A Polícia Civil aqui de Bauru tenta prestar o melhor serviço possível dentro das nossas limitações, dentro das nossas possibilidades. A Delegacia Seccional de Polícia de Bauru, onde faço parte de um conjunto, sou delegado assistente lá, atua em 19 municípios. Então a gente está tentando fazer um bom serviço aqui, tentando colaborar aqui junto à entidade, à faculdade aqui, e é um prazer estar aqui com você. É isso, nós que agradecemos que essas vezes possam se replicar para que você venha participar mais vezes conosco aqui. E nós vamos chegando ao fim de mais um programa. Eu agradeço você, nosso telespectador, que o programa é feito para você, pensado em você. E até o próximo. Muito obrigado.